Oi, pessoal, eu sou Ana Cláudia. Minha equipe é composta por mim, Maria Fernanda e Silvia Regina, e na disciplina Governo Eletrônico vamos falar sobre aspectos gerais sobre a modernização administrativa da gestão pública brasileira. A utilização de ferramentas eletrônicas como estratégia de governança digital para desenvolvimento de uma gestão mais eficiente, moderna, desburocratizada e participativa já é uma realidade no âmbito da administração pública brasileira. Nesse trabalho, faremos uma breve análise sobre os principais programas nacionais do governo digital que impulsionarão a eficiência administrativa aos órgãos públicos, indicando os estágios de implantação, suas potencialidades e os desafios enfrentados. Adaptar-se ao mundo globalizado e à era da informação é crucial para o desenvolvimento de qualquer nação nos dias atuais, né? Então, adequar-se às constantes inovações tecnológicas é uma questão de sobrevivência para o setor privado e também não é diferente nas organizações públicas. A eficiência administrativa ela está diretamente ligada ao bom uso das tecnologias, e sem elas, torna-se impossível gerir uma empresa de forma competitiva, ou até mesmo um país de modo consciente, participativo e democrático. Então, vale tanto para o aspecto privado quanto para o setor público. Associando-se ao desenvolvimento das tecnologias de informação à modernização da gestão pública, surge na década de 90, nos Estados Unidos, o denominado governo eletrônico, ou eGov. O governo digital refere-se ao uso de tecnologias digitais como parte integrada das estratégias de modernização governamentais para gerar benefícios para a sociedade. É composto de atores de governo, empresas, organizações da sociedade civil e indivíduos que apoiam a produção e o acesso de dados, serviços e conteúdos mediante interações com o governo. No âmbito do governo brasileiro, o tema tem sido tratado atualmente como Estratégia de Governança Digital, EGD. A EGD define objetivos estratégicos, metas e indicadores da política de governança digital. A EGD estabelece como prioridade 3 eixos: o acesso à informação, prestação de serviços e participação social. O que propõe a EGD é promover, através da tecnologia de informação, maneiras de se ampliar a participação da sociedade nas ações governamentais, melhorar a eficiência administrativa por meio de mapeamento e adequação dos processos internos, à sua forma eletrônica. Para Guimarães e Medeiros, a governança eletrônica refere-se ao modo como a internet pode melhorar a capacidade do Estado de governar e formular suas políticas. Um conceito importante é a divisão de governança eletrônica em 3 áreas, sendo elas a administração pública, que se refere à melhoria dos processos governamentais e do trabalho interno do setor público com a utilização de tecnologias de informação e comunicação. E serviços públicos, que se refere à prestação de serviços públicos ao cidadão. E democracia, que se refere à maior participação do cidadão mais ativa, possibilitada pelo uso das tecnologias de informação e comunicação no processo de tomada de decisão. Outro conceito importante a se destacar é o que relaciona o governo eletrônico com seus diferentes públicos. Essa relação entre governo e sociedade pode ser categorizada em 4 tipos diferentes. G2B, Governo e Empresas, caracterizada pela interação do governo com as empresas do setor privado na troca de informações e processamento de transações eletrônicas, buscando reduzir ao máximo as barreiras para se fazer negócios com o governo. O G2C, Governo Cidadão, que é caracterizada pela interação do governo de forma ampla e completa com o cidadão, provendo a ele informações e serviços públicos que atendam
às suas necessidades de contribuinte, controlador das ações de governo, beneficiário e usuários dos serviços públicos ao longo do ciclo da vida, infância, adolescência, maioridade e terceira idade. G2 que é governo e servidor público, caracterizada pela interação do governo com os funcionários ligados ao serviço público, provendo informações e prestando os serviços necessários para o desenvolvimento de suas atividades profissionais e benefícios decorrentes da sua relação com o governo. Tem o G2G, que é governo-governo, caracterizada pela interação dos diferentes agentes governamentais e governos nas diferentes esferas, principalmente estadual e federal, provendo informações, prestação de serviços e processamento de transações para o desenvolvimento de suas atividades. No Brasil, o governo eletrônico ele iniciou-se nos anos 2000 durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Os primeiros estudos para a formulação de uma política federal de governo eletrônico foram elaborados pelo Grupo de Trabalho em Tecnologia da Informação. Desde então, o eGov vem se transformando e ganhando cada vez mais uma enorme potencialidade. Importante destacar que processos eletrônicos já consagrados no Brasil também foram iniciativas de governo eletrônico, como o Sistema de Votação Nacional, com urnas eletrônicas, o Sistema de Declaração de Imposto de Renda, a Nota Fiscal Eletrônica e o Portal de Compras Governamentais. O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e Social, instituído pelo Decreto 8.373 de 2014, é um instrumento de unificação da prestação das informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Por meio desse sistema, os empregadores eles passarão a comunicar ao governo de forma unificada as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folhas de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. O E-Social é parte de um programa ainda maior chamado de Sistema Público de Escrituração Digital. E esse sistema, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, foi instituído pelo governo brasileiro em 2007 e pode ser classificado como uma prática de eGov e de nova gestão pública, que fazem parte do mesmo movimento. O Decreto 7.979 de 2013, em seu artigo 2º, define o SPED como um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado de informações. A nota fiscal eletrônica, a escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e a escrituração fiscal digital das contribuições para o PIS, o Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e previdenciárias incidentes sobre a receita, são exemplos de obrigações acessórias naturais ao ambiente SPED. O projeto Processo Eletrônico Nacional é uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública para a construção de uma infraestrutura pública de processo administrativo eletrônico. É uma iniciativa de gestão pública que visa a obtenção de substanciais melhorias no desempenho dos processos da administração pública, com ganhos em agilidade, produtividade, satisfação do público usuário e redução de custos também. Segundo Royer, 2017, o PEN é uma iniciativa conjunta dos entes e órgãos
e entidades de diversas esferas para a construção de uma infraestrutura pública de processo administrativo eletrônico que permita a criação e o trâmite de documentos e processos eletrônicos. De forma a facilitar o enquadramento das instituições ao projeto, o governo federal adotou o Sistema Eletrônico de Informações, o Sistema SEI, né, como uma plataforma única de integração entre as diversas instituições federais. Trata-se de uma grande revolução na administração pública federal e os benefícios são enormes. Pode-se citar economia de recursos com papel, tinta, pastas, maior celeridade na tramitação de processos, padronização dos documentos, mapeamento de processos, maior segurança e redução de espaço físico, além de proporcionar mais transparência, né, já que todos os servidores poderão ter acesso a todos os documentos tramitados dentro da instituição, com exceção daqueles restritos e sigilosos, né, mas via de regra os servidores eles têm acesso com mais facilidade aos documentos. Esse sistema SEI também é utilizado pelo governo de Minas. Trata-se de uma grande revolução na administração pública, em todo sentido, né, e os benefícios eles são enormes. Pode-se citar em inúmeros aspectos. De iniciativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o intitulado TaxiGov, projeto TaxiGov, é um sistema de transporte de servidores realizado por meio de agendamento de táxis. Similar a outros sistemas como o Uber, o TaxiGov é para uso exclusivo de servidores do Executivo Federal, que atuam no Distrito Federal. O sistema ele tende a se tornar referência para todo o setor público, visto que proporciona grande economia de recursos. De acordo com o portal do Ministério do Planejamento, a economia anual prevista como modelo é de aproximadamente 20 milhões de reais, representando uma redução de 60% das despesas de deslocamento dos servidores. A tecnologia, ela se tornou uma aliada do poder público. Questões como transparência pública, participação social, controle de gastos e fiscalização são hoje viáveis por meio de avanços tecnológicos como a internet. E o processo eletrônico nacional tende a ser um grande instrumento de transparência, né? Eficiência e também integração entre os órgãos, podendo ainda viabilizar projetos ainda maiores no futuro. O e-social é uma ferramenta, né, que já se tornou uma ferramenta fundamental para a desburocratização, não só do setor público, mas principalmente do privado, facilitando o controle das obrigações acessórias das empresas. De forma geral, as ações apresentadas demonstram que significativas mudanças estão ocorrendo no governo federal e irão contribuir de forma eficaz para a modernização da gestão pública nacional, proporcionando um ambiente menos burocrático e mais capaz de atender aos anseios da população. Essas são as nossas referências. Obrigada a todos pela atenção.